She was special and she was beautiful inside and out. She said, please, can you just convince him to let me go? She said, I'll do anything, just let me go. And she even offered oral sex. I had her give me oral sex. She gave me oral sex. I fixed myself, I fixed my clothes. I put her back like I found her and went back into the living room and sat down. And I know how much he wanted to live, because 2 weeks before this happened, he called me and he said, Mom, I sold my motorcycle. I said, Chris, you did? I said, I know how much you love that motorcycle. Why did you sell it? He said, because I want a life. I've got a reason to live now, which was Shannon. Num bairro tranquilo, havia uma casa que se tornou uma câmara dos horrores. Numa noite fria de janeiro, um jovem casal num encontro foi sequestrado à mão armada e levado para este lugar. O que aconteceu dentro daquelas paredes é uma história de crueldade inimaginável. Separados e à mercê dos seus captores, eles foram torturados e violados de formas que desafiam a compreensão. Esta é a história das suas horas finais e aterrorizantes, reconstruída a partir das provas forenses que expuseram um antro de puro mal escondido à vista de todos. Se estás pronto para olhar mais de perto, clica no botão Gosto e subscreve para te juntares à investigação. Adoraria saber de onde te juntas a nós, por isso deixa a tua cidade e a hora nos comentários. Agora o processo está aberto. Vamos ver o que está dentro. Nos subúrbios tranquilos de Knoxville, Tennessee, uma noite de sábado comum decorria. Era 6 de janeiro de 2007, uma data que em breve ficaria gravada na memória da cidade como uma cicatriz, um símbolo de crueldade inimaginável. Para Shannon Christian, de 21 anos, e Christopher Newsom, de 23, deveria ser uma noite simples e sem incidentes. Um jantar de encontro, seguido de uma festa com amigos. Era uma noite cheia da promessa fácil que o amor jovem oferece. Um futuro que parecia estender-se diante deles, brilhante e sem limites. Mas, espreitando nas sombras daquela noite comum, havia uma escuridão tão profunda, tão completamente desprovida de humanidade, que não só extinguiria os seus futuros brilhantes, como também lançaria uma longa e arrepiante sombra sobre a comunidade durante anos. O que começou como um simples rendezvous desceria num turbilhão de terror, um pesadelo do qual eles nunca despertariam. A história do que lhes aconteceu não é apenas um conto de crime, é um vislumbre do abismo, uma jornada angustiante através das horas finais e aterrorizantes de 2 jovens vidas, meticulosamente reconstruída a partir dos factos frios e duros da ciência forense e das recordações assombradas daqueles que foram forçados a testemunhar. O primeiro tremor de medo começou subtilmente, como muitas vezes acontece. Uma chamada perdida. Uma mensagem sem resposta. Na manhã de 7 de janeiro, aquela inquietação silenciosa tinha crescido até se tornar em pânico total. A mãe de Shannon, Dina, sentiu um nó de terror a apertar-lhe o estômago. Não era próprio de Shannon ficar incomunicável. A relação delas era construída sobre comunicação constante, um diálogo aberto onde nenhum tema era proibido. Shannon, uma finalista brilhante e energética da Universidade do Tennessee, estava à beira da formatura, a sua vida um turbilhão de aulas, amigos e da sua relação florescente com Chris. Para ela, simplesmente desaparecer era impensável. As chamadas de Dina para o telemóvel da filha iam diretamente para o correio de voz. A sua ansiedade a aumentar, ela contactou a família de Chris na esperança de uma explicação simples. Uma garantia de que os seus medos eram infundados. Mas os Newsom não tinham respostas. Eles também estavam mergulhados numa preocupação crescente. O seu filho, um carpinteiro talentoso e trabalhador, também estava incontactável. Quando as famílias contactaram pela primeira vez o Departamento de Polícia de Knoxville, foram recebidas com um protocolo frustrante, mas standard. Shannon e Chris eram adultos. Não havia provas imediatas de crime.
Os agentes aconselharam os pais frenéticos a começarem a busca eles mesmos, a contactarem amigos, a refazerem os seus passos. E assim fizeram. Um pequeno e desesperado exército de familiares e amigos mobilizou-se, a sua esperança uma vela a tremular contra uma tempestade que se avizinhava. Eles ligaram para hospitais, percorreram as ruas familiares de Knoxville, os olhos a examinarem cada esquina, cada carro que passava, rezando por um vislumbre da distinta Toyota 4Runner de Shannon ou do caminhão familiar de Chris. Mas a cidade que tinha sido a sua casa era agora uma vasta e indiferente paisagem que não oferecia pistas nem conforto, apenas um terror silencioso e cada vez mais profundo. Para compreender a profundidade desta tragédia, é preciso primeiro entender a luz que foi extinguida. Shannon Christian era texana de nascimento, mas tennesseana de coração. Tendo se mudado para Knoxville em criança, cresceu numa jovem conhecida pela sua energia contagiante e uma presença quase radiante. Ela era o tipo de pessoa que podia animar o espírito de uma sala só por entrar nela. A sua relação com a mãe, Dina, era mais do que um laço mãe-filha. Eram confidentes, melhores amigas. Shannon partilhava tudo, desde os triunfos dos seus estudos à excitação crescente do seu novo romance com Chris. Estava a menos de um ano da sua formatura, um marco que representava o culminar de anos de trabalho árduo e o início do resto da sua vida. Christopher Nilsson era a amada surpresa da sua família. Nascido de pais mais velhos, cujos outros filhos já eram crescidos, Chris era um feixe de energia nova, um presente tardio que era profundamente querido. Tinha a alma de um atleta e as mãos de um artista. Um talentoso jogador de beisebol durante a juventude, os seus sonhos de uma carreira profissional foram interrompidos por uma lesão após o liceu. Incansável, canalizou a sua paixão e precisão para um novo ofício, a carpintaria. Tornou-se conhecido pela sua habilidade, pela sua fiabilidade e pelo seu toque criativo em trabalhos de madeira. Era forte, bondoso e estava apenas a começar a construir uma vida para si. O seu encontro em 2006, através de um amigo em comum, foi serendipitoso. Uma ligação surgiu e a relação deles começou a crescer. Ainda era nova, naquela fase excitante de descoberta, mas estava rapidamente a tornar-se séria. Pouco antes daquela noite fatídica, Chris tinha dado um passo significativo, apresentando Shannon aos seus pais. Ele tinha mesmo confiado ao pai, a sua voz cheia de uma certeza tranquila, que se estava a apaixonar por ela. O próximo passo, um encontro entre ambos os pais, estava no horizonte, mas esse encontro nunca aconteceria. Em vez de partilharem uma refeição e conhecerem a pessoa que o seu filho amava, os pais seriam unidos por uma dor partilhada e indizível. A primeira chamada entre eles não foi de apresentações felizes, mas uma troca frenética e cheia de lágrimas de Dina, a partilhar a notícia aterradora de que ambos os seus filhos estavam desaparecidos. A linha do tempo dos seus últimos momentos conhecidos começou a tomar forma. A noite tinha começado como planeado. Shannon foi ao apartamento da sua amiga no complexo de apartamentos Washington Ridge para se arranjar para o encontro. Chris iria buscá-la lá. Por volta das 21 horas, o seu caminhão entrou no complexo. Ele estacionou e dirigiu-se para onde Shannon esperava, na sua 4Runner. Eles sentaram-se lá por uns momentos, dois jovens apaixonados, a ter uma conversa privada antes de saírem para a noite. Eles estavam completamente alheios de que estavam a ser observados. Da escuridão, 4 pares de olhos observavam-nos, não vendo duas pessoas, mas uma oportunidade, um alvo fácil. Naquele único momento desprotegido, enquanto estavam sentados na suposta segurança de um estacionamento familiar, o seu destino foi selado. Enquanto a busca frenética e não oficial continuava, os amigos de Chris foram aos apartamentos Washington Ridge, na esperança de encontrar uma pista. O que encontraram apenas aprofundou o mistério. O caminhão de Chris ainda estava lá, exatamente onde ele o tinha estacionado. Mas a 4Runner de Shannon tinha desaparecido. Este foi o primeiro sinal concreto de que algo estava terrivelmente errado.
Entretanto, a melhor amiga de Shannon estava a ficar mais ansiosa a cada minuto. Shannon não tinha aparecido na festa a que deviam ter ido. Ela não atendia chamadas, não respondia a mensagens. Isto não era apenas incomum, era impossível. A chamada preocupada da sua amiga para Dina foi seguida por outra, desta vez da gerente de Shannon, a perguntar por que é que ela não tinha aparecido para o seu turno no trabalho. Cada chamada era outro golpe, desgastando a frágil esperança de que isto era tudo um mal-entendido. Depois, a busca deu a sua primeira volta devastadora. A chamada que todos os pais rezam para nunca receber chegou aos Nilsson. Um corpo tinha sido encontrado. Estava perto de um conjunto de linhas férreas ao largo da Cherry Street. A descrição correspondia ao seu filho. A 7 de janeiro, eles foram forçados a confrontar uma realidade mais negra do que qualquer pesadelo. O seu filho brilhante, talentoso e amoroso, Chris, estava morto. A descoberta mudou a busca por Shannon de uma missão de esperança para uma corrida contra o tempo, alimentada pelo terror. Se Chris tinha sido encontrado assassinado, o que tinha acontecido a Shannon? A sua família, de corações despedaçados, mas com a determinação fortalecida, concentrou os seus esforços na área onde o corpo de Chris foi descoberto, vasculhando desesperadamente a paisagem desolada à procura de qualquer sinal dela. Mas não havia nada. No seu desespero, os pais de Shannon recorreram a um último recurso. Eles contactaram a sua operadora de telemóvel, implorando-lhes para localizarem o seu telefone, para encontrarem o seu último sinal. A empresa aceitou, e a informação que forneceram enviou um arrepio pela espinha de todos. O último ping do telefone foi registrado pela antena de telemóvel da Cherry Street, uma localização que a colocava mesmo no coração da área onde Chris foi encontrado. Mas mais do que isso, era um bairro com uma reputação, um lugar conhecido pela criminalidade elevada, um lugar onde as pessoas não iam parar por acidente. Ia-se para lá porque se vivia lá, ou ia-se para lá para problemas. Armados com esta nova informação aterradora, os amigos e familiares de Shannon desceram sobre a área da Cherry Street. Espalharam-se, a sua busca agora com um foco laser, explorando cada rua, cada beco, cada sombra. E então encontraram-na. Escondida numa rua lateral estava a Toyota 4Runner de Shannon, mas não estava bem. O veículo, que Shannon mantinha meticulosamente limpo, estava coberto de camadas de sujidade e lama, como se tivesse sido conduzido imprudentemente por um campo. O interior era ainda mais perturbador. Era como se alguém tivesse tentado deliberadamente apagar a sua identidade. Os toques pessoais que tornavam o carro dela um urso de peluche favorito, fotos de amigos, o carregador do telemóvel, o seu iPod, tudo tinha desaparecido. Os bancos da frente estavam empurrados para trás, muito para além de onde Shannon os teria colocado. O chão estava coberto de imundície. Até as stickers que ela tinha colocado com tanto cuidado nas janelas tinham sido arrancadas. A pista mais arrepiante de todas, no entanto, era um maço de cigarros deixado dentro. Nem Shannon nem Chris fumavam. Era um objeto estranho, um sinal claro de que outra pessoa tinha estado no controle deste carro e das suas vidas. Com a descoberta do veículo, o Departamento de Polícia de Knoxville finalmente e oficialmente assumiu a investigação. A busca desesperada da família tinha produzido as primeiras pistas críticas. Enquanto os técnicos forenses começavam a processar a 4Runner, eles vasculharam a área circundante à procura de qualquer coisa fora do lugar. Eles encontraram um envelope descartado perto do SUV. Parecia um pedaço de lixo menor, insignificante. Mas numa investigação criminal, nada é insignificante. No laboratório, o envelope foi processado à procura de impressões digitais e eles tiveram um hito. A impressão pertencia a um homem chamado Lemarcus Slim Davidson, um criminoso conhecido cuja morada estava listada como 2316 Chipman Street. A morada ficava a apenas 2 quarteirões de onde o SUV de Shannon tinha sido abandonado. Subitamente, os investigadores tinham um nome, uma morada e uma direção clara e aterradora a seguir. Quando uma equipa de agentes desceu sobre a 2316 Chipman Street, a pequena casa alugada parecia estranhamente silenciosa, abandonada.
Eles arrombaram a porta e começaram uma busca metódica à propriedade. O ar lá dentro era pesado, parado. Enquanto se moviam através dos pequenos e sórdidos quartos, fizeram uma descoberta que os iria assombrar pelo resto das suas carreiras. Na cozinha, encontraram Shannon. O seu corpo, sem vida e partido, tinha sido enfiado de cabeça para baixo num grande caixote do lixo. Ela estava amarrada, contorcida numa posição impossível e selada dentro de pelo menos 5 sacos do lixo separados, como se ela própria não fosse mais do que lixo a ser descartado. A cena era de profanação total. O horror não terminou aí. Enquanto continuavam a procurar na casa, que era alugada por Lemaricus Davidson, encontraram mais pertences de Shannon e de Chris. A mala de Shannon, as suas roupas, os seus sapatos, a sua câmara, o cartão de memória cheio de fotos que tinham sido rasgadas e parcialmente queimadas numa tentativa grosseira de as destruir. Eles também encontraram as coisas de Chris, os seus amados bonés de beisebol, a sua carta de condução, outros objetos pessoais que estavam desaparecidos. Estavam todos lá, empacotados nos mesmos sacos do lixo, como se fossem troféus de uma noite de conquista monstruosa. Os investigadores também recuperaram cápsulas de bala que suspeitavam que corresponderiam à arma usada para terminar a vida de Chris Nilsson. A casa na Chipman Street não era apenas uma cena de crime. Era um túmulo, uma câmara de tortura que guardava os segredos finais e terríveis das suas últimas horas. A caça ao homem por Lemaricus Davidson e seus cúmplices era agora a prioridade máxima do departamento. O primeiro dominó a cair foi um homem chamado Eric Boyd, um associado de Davidson. Sob interrogatório, Boyd, provavelmente vendo as paredes a fecharem-se, revelou a localização de Davidson. Ele estava escondido numa casa abandonada nas proximidades. A 11 de janeiro, uma equipa tática invadiu a propriedade vazia. Lá dentro, encontraram Lemaricus Davidson. Eles também encontraram um par de sapatilhas novas de Chris Nilsson e um revólver calibre .22. Ele foi preso e levado sob custódia. Durante o interrogatório, Davidson teceu uma teia de mentiras, oferecendo 5 histórias diferentes e conflituosas. Primeiro, afirmou que tinha estado fora desde sexta-feira e não sabia nada do que tinha acontecido na sua casa alugada. Quando isso não se sustentou, tentou culpar o crime inteiro no seu irmão, Letalvis Cobbins, afirmando que Letalvis tinha aparecido no SUV de Shannon e que ele, Lemaricus, nunca tinha sequer visto o casal. Cada história era mais desesperada que a anterior, e cada uma desmoronou sob o peso das provas que os investigadores estavam rapidamente a reunir. Com um ar de arrogância desafiante, Lemaricus Davidson fez uma declaração ousada aos detetives. Ele não tinha estado sexualmente envolvido com Shannon Christian. Ele estava tão confiante, de facto, que insistiu que não haveria provas de ADN ligando-o a ela. Ele estava errado. As provas forenses não iriam apenas contar uma história diferente, iriam gritar a verdade. O ADN recuperado do corpo violado de Shannon voltou como uma correspondência positiva para ambos, Lemaricus Davidson e o seu irmão, Letalvis Cobbins. O ADN deles também foi encontrado por toda em sua roupa, as suas calças de ganga, a sua camisola, não deixando absolutamente nenhuma dúvida quanto ao seu envolvimento direto, brutal e íntimo no crime. O quadro completo e horripilante começou a emergir. Lemaricus Davidson era um traficante de drogas local. Na noite de 6 de janeiro, ele, juntamente com o seu irmão Letalvis Cobbins e os seus amigos George Thomas e Eric Boyd, estavam à procura de um veículo para roubar. Não havia um grande motivo, nenhuma vingança pessoal. Chris e Shannon estavam simplesmente no lugar errado à hora errada, um alvo de puro mal predatório e aleatório. Os 4 homens, de armas em riste, invadiram a 4Runner, forçando o casal aterrorizado para o banco de trás. Eles amarraram-lhes as mãos e levaram-nos para a casa dos horrores na Chipman Street. Quando chegaram, foram recebidos por um 5º cúmplice, Vanessa Coleman, a namorada de Letalvis Cobbins, que estava à espera lá fora. O roubo inicial de carro tinha agora escalado para um sequestro e, uma vez dentro daquela casa, degenerou em algo muito, muito pior.
Chris e Shannon foram separados. Chris foi levado primeiro. O que ele suportou naquela casa está quase para além da compreensão humana. Ele foi sujeito a um nível de violência física e sexual que fala de uma profunda doença nos seus atacantes. Ele foi sodomizado com um objeto. Acredita-se que tenha sido o pé partido de uma cadeira, um acto de tal violência que causou lacerações internas severas e hematomas. Provas forenses sugeriram fortemente que ele foi violado por pelo menos um dos homens. Após 1 a 2 horas deste tormento inimaginável, eles levaram-no para fora. Ele estava descalço, amordaçado com meias, e vestia apenas uma t-shirt e a sua roupa interior na fria noite de janeiro. As suas mãos ainda estavam amarradas e uma trela de cão tinha sido enrolada em volta do seu pescoço, uma humilhação final. Eles levaram-no para as linhas férreas próximas. Lá, forçaram-no a ajoelhar. Eles amarraram os seus tornozelos com o seu próprio cinto e puxaram a sua camisa por cima da cabeça, vendando-o. Depois, a execução começou. Não foi rápida. Foi um acto lento, impiedoso e metódico de assassinato. O primeiro tiro da pistola, calibre .22, atingiu-o na parte de trás do pescoço, roçando-o. Ele caiu para a frente no chão, de bruços, ainda vivo. O segundo tiro rasgou-lhe a medula espinhal, paralisando-o. Ele ficou lá deitado, impotente, consciente, incapaz de se mover. Finalmente, um dos homens colocou a mira da arma mesmo acima da sua orelha direita e disparou o tiro final e fatal no seu cérebro. Para cobrir os seus rastos, embrulharam o seu corpo num edredão, ensoparam-no com gasolina e incendiaram-no, deixando os seus restos calcinados para serem descobertos no dia seguinte. Enquanto Chris estava a ser torturado e assassinado, o calvário de Shannon continuava na casa. Sozinha, aterrorizada e à mercê dos seus captores e de Vanessa Coleman, ela foi forçada a fazer uma chamada telefônica ao seu pai, uma atuação arrepiantemente calma onde afirmou que tinha mudado de planos e chegaria à casa mais tarde. Foi a última vez que a sua família ouviria a sua voz. Pelas várias horas seguintes, ela foi sujeita a prolongados e repetidos abusos sexuais e físicos. Ela foi violada em grupo pelos homens. As provas físicas das suas lesões contaram uma história de crueldade indizível. O frênulo, o pequeno pedaço de tecido que liga o lábio superior à gengiva, tinha sido arrancado, uma lesão consistente com a sua boca ter sido forçada violentamente a abrir. Ela foi espancada, pontapeada e pisoteada na cabeça, causando um traumatismo craniano severo. Hematomas profundos e hemorragias cobriam todo o seu corpo. Após horas deste tormento, os seus atacantes realizaram um acto final e arrepiante, movidos por um desejo frio e calculado de destruir provas. Eles forçaram lixívia pela sua garganta abaixo. Eles deitaram o produto químico corrosivo sobre os seus genitais, esfregando-a, tentando desesperadamente lavar o seu ADN, apagar os seus crimes do seu corpo. Após esta última profanação, eles amarraram-na. Eles usaram pedaços de cortinas e lençóis para amarrar o seu pescoço aos seus tornozelos, forçando as suas pernas contra o peito e a sua cabeça para baixo em direção aos joelhos, contorcendo-a numa posição fetal. Eles selaram a sua cabeça dentro de um pequeno saco do lixo. Depois, enfiaram-na, amarrada e brutalizada, em 5 sacos do lixo separados, um sobre o outro, e colocaram-na no caixote do lixo da cozinha, cobrindo-a com lençóis e fechando a tampa. Horrorosamente, o médico legista determinou que Shannon Christian ainda estava viva quando eles a deixaram lá. No frio e silencioso escuro daquele caixote do lixo, ela morreu uma morte lenta e agonizante ao longo de 10 a 30 minutos, por asfixia posicional e de espaço confinado. Ela sufocou, sozinha. A subsequente investigação levou a polícia a Lebanon, Kentucky. A 11 de janeiro, localizaram uma casa onde George Thomas, Letalvis Cobbins e Vanessa Coleman estavam escondidos. Eles tinham estado a monitorizar ativamente as notícias sobre o caso, totalmente cientes de que a lei se estava a aproximar. Dentro da casa, a polícia encontrou a mala de Shannon e mais da sua roupa, ligando irrefutavelmente o grupo à cena. Quando interrogado, Letalvis Cobbins tentou retratar-se como um participante relutante,
afirmando que foram Lemericus e Eric Boyd que planearam o roubo do carro e que ele foi meramente forçado a acompanhar. Ele negou ter alguma vez tocado em Shannon. Vanessa Coleman foi ainda mais longe, tentando pintar-se como uma vítima, uma refém mantida contra a sua vontade pelos homens. Mas um diário encontrado na cena contou uma história muito diferente. Uma entrada datada de 9 de janeiro, escrita por Coleman, dizia: "Eu tive uma aventura do caraças desde que estive no Grande TN. É um mundo louco nos dias de hoje, mas eu adoro as aventuras divertidas e as lições que aprendi. Vai ser um ano longo e interessante." O tom arrepiantemente casual, quase alegre, da entrada, escrita apenas dias depois de participar no sequestro, tortura e assassinato de 2 pessoas inocentes, revelou uma mentalidade utterly desprovida de remorso ou empatia. As rodas da justiça, embora por vezes lentas, começaram a girar. Em outubro de 2009, após um julgamento de 8 dias, um júri considerou Lemericus Davidson culpado em 37 acusações, incluindo homicídio qualificado em primeiro grau, homicídio premeditado, roubo, sequestro e violação. Pelo seu papel central nestes crimes hediondos, foi condenado à morte. Atualmente encontra-se no corredor da morte. George Thomas, um dos 4 assaltantes originais, também foi condenado por homicídio em primeiro grau, roubo e sequestro. Recebeu 2 penas de prisão perpétua mais 25 anos adicionais. Letalvis Cobbins, irmão de Davidson, foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e uma série de outras acusações. A sua sentença total efetiva foi de prisão perpétua sem liberdade condicional, mais 100 anos adicionais. Tanto Thomas como Cobbins cumprem as suas penas de prisão perpétua no Complexo Correcional Nordeste, no Tennessee. Vanessa Coleman, cuja entrada no diário revelou a sua indiferença cruel, foi condenada por facilitação de homicídio, sequestro e violação. Recebeu uma sentença total efetiva de 35 anos e cumpre a sua pena na prisão para mulheres do Tennessee. Durante mais de uma década, um perpetrador faltava ser totalmente responsabilizado pelos assassinatos: Eric Boyd. Embora tivesse sido condenado por acusações federais relacionadas com o roubo do carro, não tinha enfrentado acusações estaduais pelo seu papel nos homicídios. Finalmente, em agosto de 2019, ele foi a julgamento. Um júri considerou-o culpado de homicídio em primeiro grau premeditado, roubo de carro, roubo e sequestro. Recebeu uma sentença de prisão perpétua pelo homicídio, mais 90 anos adicionais. O arquiteto final deste pesadelo foi finalmente levado à justiça. O caso de Shannon Christian e Christopher Newsom é um lembrete cru e brutal da capacidade para a crueldade humana. É uma história de um encontro casual que levou a uma explosão de violência sádica e sem sentido. 2 jovens vidas, cheias de promessa e amor, foram extinguidas por nada mais do que um carro e os caprichos depravados de 5 indivíduos. O sistema judicial proferiu os seus vereditos, impondo as sentenças mais duras possíveis aos responsáveis. Mas, para as famílias de Shannon e Chris, as sentenças nunca podem verdadeiramente equilibrar as escalas. A sua perda é permanente, um vazio que nunca pode ser preenchido. Quais são os teus pensamentos sobre este caso? Acreditas que as sentenças servidas foram justas para o horror inimaginável infligido a Shannon Christian e Christopher Newsom? Partilha os teus pensamentos nos comentários abaixo. Bem, isso conclui o vídeo de hoje. Quero agradecer muito a todos que assistiram a esta história até ao fim. Adoraria ouvir a tua opinião sobre este vídeo nos comentários. E, por favor, não te esqueças de subscrever o meu canal. Gostaria também de enviar um agradecimento especial a todos que doaram e apoiaram este trabalho. O teu apoio significa o mundo para mim e dá-me a motivação para continuar estas investigações importantes para ti, meus maravilhosos espectadores. Há mais a caminho, por isso fica atento.